Então, pessoal, dando continuidade a esse episódio que a gente dividiu em duas partes, como a gente mencionou anteriormente. E antes de apresentar, passar a palavra para a nossa ilustre entrevistada dessa segunda parte, só agradecer ao nosso patrocinador, o Elfin Family, querido parceiro que faz questão de apoiar o nosso projeto. E, enfim, indo direto ao ponto, vou passar a palavra para a Vivian se apresentar brevemente, contar um pouquinho da trajetória dela no direito tributário e como que ela foi parar no setor de tributação imobiliária. Então, e agradecer naturalmente, Vivian, pela aceitação do convite. Comentávamos aqui da correria da ponte aérea. Então, a Vivian, assim como eu, é do Rio de Janeiro, um carioca aqui, é importante consignar. Então, enfim, Vivian, a gente está muito contente que você tenha topado o convite, que você tenha nos prestigiado para falar sobre esse tema, super importante. E, enfim, por favor. Oi, boa tarde a vocês. É um prazer para mim estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês, então queria primeiro parabenizar também. Dizer que falar nessa segunda parte, depois do Rodrigo Dias, é sempre um prazer, porque ele é um amigo e né, eu também aprendo muito com ele, então a gente está sempre junto nesses debates, nas discussões e trocando ideias. Então, acho que falar depois dele também é super importante e muito legal estar aqui. Obrigada a vocês. Falar assim, um pouco da minha carreira, né, e falar do direito tributário, eu cheguei aqui, como eu cheguei no direito tributário imobiliário, eu acho que a minha carreira um pouco se confunde com o que a gente tem, né? E aí, eu acho que eu não mencionei que eu sou sócia do BMA Advogados, para quem não me conhece. 24 anos, né? Há 24 anos. E aí eu ia falar um pouco isso, né? Eu acho que a minha carreira um pouco se confunde com a minha própria vida no BMA, né? E a gente brinca que o escritório hoje acaba sendo mais uma casa minha do que a minha própria casa, muitas vezes. E assim, esse ano, inclusive, o BMA está fazendo 30 anos e eu faço 24 anos de escritório, né? O momento em que eu entrei no escritório era um outro cenário, a gente não era o escritório do porte que a gente é hoje. A gente era um escritório muito menor. E eu entrei numa época em que o escritório estava, na verdade, criando e formando as próprias áreas, né? Então, ele foi formado no momento, né? Assim, 6 anos antes de eu entrar, onde todos os advogados acabavam trabalhando com todos os assuntos, né? E eu entrei no momento em que isso estava começando a ser estruturado. Então, eu entrei para ser estagiária, eu entrei no 2º ano da faculdade. Legal. Para ser estagiária do escritório, estagiária da área tributária e para montar uma equipe específica de contencioso administrativo. Então, a gente tinha essa divisão dentro do escritório de contencioso e de contencioso administrativo. Eu entrei, então, para trabalhar com tributário no contencioso administrativo, montando essa área. A gente tinha uma advogada e uma estagiária, para vocês terem uma ideia do que era aquele momento, aquele cenário. Bem parecido com hoje em dia, né? Pois é, hoje a gente tem uma estrutura completamente diferente, assim, como a gente evoluiu nesses 24 anos, né? Então, acho que um pouco, eu entrei por acaso no direito tributário, era a vaga que tinha para o escritório, né? Então, eu cheguei lá e falei, bom, o que vocês querem? Eu faço o que vocês quiserem, eu quero estar aqui com vocês. Né? E eu acho que a gente acabou crescendo muito, a área tributária cresceu muito, com certeza eu contribuí muito para esse crescimento, e hoje a gente é uma área super fortalecida, reconhecida no mercado. Então, eu acho assim, como tributário, eu acho que veio daí, não foi uma escolha natural minha, eu acho que eu não tinha nem tido direito tributário na faculdade ainda, então eu realmente caí de paraquedas no direito tributário, mas gostei, fiquei, estou aí até hoje, e graças a Deus está dando certo. Né? Então, acho que esse foi o caminho até o direito tributário. Quando a gente fala também um pouco, e aí é inevitável, né, eu falar da minha carreira e não falar muito do BMA, o escritório, por ser um escritório full service, a gente acaba atuando em várias áreas. Né? Então, a gente tem uma área forte também de negócios imobiliários e a gente trabalha para vários clientes do setor. E com isso, essas áreas, e o escritório full service tem essa vantagem de você ter a interseção entre as áreas nas operações, né? E a gente também é muito forte nas operações societárias. Então, a gente acaba tendo as operações de negócios imobiliários em que você tem a participação de advogados tributaristas, de advogados que trabalham com direito imobiliário, societário. Então, eu comecei a trabalhar muito para esses clientes. E comecei a trabalhar muito fazendo um contencioso desses clientes também.
Então, isso foi sendo natural, essa participação com direito tributário imobiliário. E aí, num dado momento, eu trabalhava muito para um cliente específico do setor imobiliário, e aí eu comecei a ver, fazendo uma pesquisa no LinkedIn, que tinha um evento do Ibradim, uma reunião do Ibradim, que o Rodrigo era o presidente, que ia tratar de uma temática específica que, por acaso, eu tinha acabado de fazer um grande trabalho para esse cliente. E aí eu liguei para a diretora jurídica e falei, poxa, você não conhece o pessoal lá do Ibradim? Me coloca em contato com o Rodrigo, que na época era a Thaís, que era vice-presidente dele. Falei, me coloca porque eu queria participar dessa reunião, eu queria falar nessa reunião. Afinal, poxa, esse assunto tá tranquilo aqui. E aí, conversando com ela, eles me colocaram em contato com a Thaís. A Thaís falou, Vivian, olha, a reunião tá super organizada. Quem ia falar era o Caio Quintela, que era ex-conselheiro do CARF, que é ex-conselheiro do CARF. Querido que Caio. também é um querido, que também é um amigo. Super apoiador do nosso Que já foi podcast. entrevistado no nosso saudoso Jovem Tex, um querido. Exatamente. Um amigo também, adoro. Ele tá sempre falando junto também. E aí, ele ia falar sobre esse tema e a Thaís falou, não, Vivian, mas fica à vontade, vai ser um prazer receber você, vamos conversar. E aí, eles me chamaram para participar também, eu fui um pouco debatedora ali com o Caio do tema, que era o palestrante, e com isso eu comecei a participar das reuniões. E com isso, e a verdade é que eu acho que tem um pouco isso, né, e eu acho que é bom a gente passar isso para os jovens advogados, né, é muito importante a gente ter a noção de que as coisas acontecem porque a gente também vai fazer alguma coisa, né, para que aquilo aconteça, né? A gente tem que fazer um movimento, né? E eu comecei a sentir que eu estava fazendo um movimento de participar, de me voluntariar a ajudar, né? Então, muitas vezes, eu quero chegar lá e quero fazer uma palestra naquele evento, mas como é que eu posso ajudar? Antes eu vou ajudar, eu vou me mostrar disponível. Então, eu fui começando a fazer isso com o Ibradim, começando, né, a estar disponível para o Rodrigo, para a Thaís, que naquele momento, né, era o presidente e vice-presidente da comissão. E fui começando a atuar cada vez mais e mostrar o quanto eu tinha de conhecimento, porque eu já atuava na área. De uma certa forma, eu já tinha atuação nos casos dos meus clientes, que eu já tocava do setor, porque a gente já tinha o background do escritório. E, com isso, a coisa foi evoluindo. Quando a gente teve uma mudança de gestão no Ibradim, a Thaís acabou saindo da vice-presidência, eu entrei, o Rodrigo me chamou, me convidou, justamente pela atuação que eu já vinha tendo. Quando teve uma nova mudança de gestão, então, a atual presidente do Ibradim, a Luciana Ismael, me chamou e falou, Vivian, eu quero, então, que você seja presidente da comissão, a gente vai fazer algumas comissões com mulheres na presidência. O Rodrigo já queria sair, porque é um carro pesado, a gente tem um certo trabalho lá nas comissões. E aí, eu fiquei. E aí, na hora que eu fico e começo, né, como presidente, porque eu tô contando um pouco isso, porque eu acho que é a hora que eu começo a ter mais exposição com a minha atuação especializada em direito tributário imobiliário. Obviamente, eu trabalho com direito tributário como um todo, né? Eu trabalho muito com contencioso e de uma forma geral. Mas eu acabei tendo uma especialização, sim, no imobiliário, né, no direito tributário imobiliário, e começou a ter a maior exposição a partir desse momento com essas atuações no Ibradim, entendeu? Então, acho que esse foi um canal importante, hoje é um canal importante, eu tenho uma dedicação ao Instituto, acho que o Instituto faz um excelente trabalho também, estou aqui fazendo a propaganda deles, isso aí. mas eu acho que ajuda e contribui, assim, para a divulgação do conhecimento. Sim. Muito bom, Vivi. Essa pauta era um pouco mais a pauta do Jovem Tex, mas como... vai estar sempre em nossos corações. Sempre em nossos corações, vale a pena falar essa colocação da Vivian de que os advogados mais jovens, né? Mas acho que vale para todos, de que você precisa fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam na sua vida, né? Não basta só querer Exato. já começar na primeira página, ou já, cara, vai lá, pede para ajudar, diz o que é que você está disponível para fazer, que uma hora as pessoas vão reconhecer o seu esforço e vão te dar as oportunidades que você tanto quer. Então, é uma lição bacana que você traz pra gente no começo. Uma advogada tão prestigiada se disponibilizou a ajudar. Imagina o sócia jovem... do BMA, cara. Exato, imagina o jovem advogado. Vamos trabalhar, pessoal. Pelo amor de Deus, tem muito trabalho. Se quiserem ajudar aqui no Talking Tex, tem muita coisa pra fazer. Hoje é véspera de feriado, tamo aqui. Tá vendo? A Vivian veio do Rio de Janeiro, Exato, vai gravar aqui, olha. Olha aí, ó, prestígio. E daqui a pouco vou voltar correndo na ponte aérea. Mas, Vivian, brincadeiras à parte, a gente falou um pouco sobre
a questão de venda de bens imóveis, no contexto da reforma, etc. E a gente queria ouvir um pouco de você. A gente separou para você para falar um pouco sobre a questão das locações. Então, para você, qual é o impacto da reforma para as locações imobiliárias em específico? Claro que você pode também falar da questão da compra e venda, o que você achar pertinente, principalmente considerando a questão das alíquotas reduzidas, que a gente falou com o Rodrigo Sim. também. A gente também tem questões específicas de isenção para pessoas físicas que recebem até determinado valor. Então, conta um pouco o que você achou dessa nova normatização da reforma para as locações e para o setor imobiliário em específico, polêmicas de alíquota reduzida e de bases, esse tipo de coisa. Se puder conversar um pouco sobre isso, a gente vai ficar feliz. Claro. Vamos lá, eu acho que é importante a gente começar um pouco pelo início, até antes de entrar na questão da locação em si. Tá. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando da reforma tributária e para o setor imobiliário específico, e hoje eu acho que quem trabalha com o setor, né, imobiliário fala muito de reforma tributária, a gente está falando o tempo inteiro de reforma tributária. E por quê? Porque o setor imobiliário certamente é um setor muito impactado. Porque quando a gente está falando da reforma, e principalmente no nível estadual e municipal, e a gente está falando do IBS, a gente tem que pensar que as atividades imobiliárias em geral, elas não estavam sujeitas Uhum. à incidência Claro. de CMS e ISS, né? E a gente vai falar de locação depois. Então, a gente está falando de uma atividade que não está acostumada a essa tributação, que não tem essa incidência. Por outro lado, quando a gente está falando de CBS, a gente está falando de uma atividade também que não estava acostumada a um regime não cumulativo. Era uma, em geral, ou ela estava no regime especial de tributação, Uhum. ou ela estava no regime cumulativo, Uhum. com uma alíquota reduzida Sim. de PIS/COFINS. Então, assim, foi realmente um setor que foi bastante afetado com a reforma tributária. Então, foi um setor que precisou se movimentar, né? Um setor que se movimentou no Congresso, se movimentou, né, na Câmara, no Senado, para trazer todas as mudanças necessárias, porque muitas vezes a gente pensa, mas por que o setor está se movimentando? Uhum. Porque ele quer se beneficiar. E aqui a movimentação do setor imobiliário não foi para gerar um benefício. Na verdade, foi para gerar um regime de tributação que se adaptasse às especificidades do setor. Né? Então, a gente precisa mudar? Precisa. A gente vai ter um setor imobiliário sujeito às mesmas incidências que todos os demais setores? Vamos ter. Mas que seja, e tem um regramento específico aí, por isso a gente fala, né, do regime tributário específico do setor imobiliário, porque a gente precisa analisar e ver quais são os casos específicos, as situações específicas que precisam ser adaptadas. Então, acho que o primeiro ponto para a gente falar existe um regime tributário específico que não é para ter uma redução de carga, que não é para ter uma tributação menor para o setor, mas para ter uma tributação específica para o setor que se adeque às operações que são realizadas pelo setor. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente destacar aqui, para não parecer, é um setor que foi beneficiado. Uhum. Não, não é um setor beneficiado, né? E quando a gente está falando dessas alterações que vieram e muito, muito se discutiu lá no Congresso e a gente conseguiu importantes evoluções, eu acho que uma das evoluções foi certamente para as atividades de locação. Porque quando a gente olha a atividade de locação, né, e aí a gente tem a jurisprudência que se formou na linha de que a locação de bens imóveis não estava sujeita à incidência de ISS, era uma atividade que muitas vezes era desenvolvida por sociedades que estão no lucro presumido, atualmente ainda né, que a gente ainda tem um regime de transição. Então, a atividade de locação é uma atividade que está sujeita, em geral, ao lucro presumido, que a gente já tem o PIS/COFINS cumulativo numa alíquota de 3,65. Então, a gente acaba tendo uma carga tributária muito reduzida. Então, um dos grandes pleitos do setor era a redução da alíquota para a atividade de locação, justamente para a gente não ter um grande impacto. Em nenhum momento o objetivo da reforma tributária era o aumento da carga tributária, né? Era a simplificação, a redução de contencioso, a regularização da não cumulatividade, mas não uma redução de carga tributária. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto, você tinha que ajustar a tributação para a locação
para garantir que você não teria esse aumento de carga tributária. Então, o objetivo foi esse. E quando se tem a percepção de que você teria que ter uma redução maior da alíquota, e aí entrando no teu ponto da redução da alíquota, por que você teria que ter uma redução da alíquota maior para alocação do que, por exemplo, para alienação de bens imóveis, para atividade de incorporação? Porque, na verdade, em geral, essa atividade não gera apuração de créditos. Sim. Então, se você não gera apuração de créditos, você acaba tendo um valor muito significativo de base de cálculo, e com isso, se você não reduz a alíquota, você vai ter um incremento muito alto no valor do imposto incidente, né, do IBS e da CBS, incidente sobre essa alocação. E aí, quando a gente pensa em Brasil, né, em déficit habitacional, a gente não pode pensar, e eu acho que o Rodrigo falou um pouco isso com vocês também, a gente não pode pensar em aumentar cada vez mais o valor, né? É inviável a gente pensar que a gente vai conseguir um aumento do valor de venda de um imóvel, que a gente vai conseguir repassar esse valor da alocação, do aumento da carga tributária para o valor da alocação para esse usuário final. Então, a gente precisa realmente ter alguma redução para evitar esse impacto para o contribuinte final, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. E aí, o outro ponto que você estava perguntando da pessoa física, essa foi uma preocupação que surgiu bastante no mercado, né? Todo mundo falando, e a pessoa física? E o aposentado que aluga o seu imóvel, né? Que faz uma locação ali, ele vai estar sujeito à incidência do IBS, da CBS? Essa certamente foi uma preocupação também. A legislação, inicialmente o PLP, e aí na linha das mudanças que foram necessárias, o PLP, ele trazia uma regra e uma previsão de que você ia ter que verificar se a pessoa física exercia atividade preponderante, a preponderância da atividade imobiliária. A gente sabe que todas as discussões que a gente já tem sobre o que é o conceito de preponderância, como é que a gente apura essa preponderância para fins de TBI. E aí, eu lembro até de um evento que a gente fez também, estava eu e o Rodrigo, que a gente ficou discutindo muito isso. Qual vai ser a medida disso? Como isso vai ser regulamentado? E uma das alterações que veio na Lei Complementar 214 foi exatamente prever uma regra específica para a pessoa física, seja para alienação, seja para locação, né? E aí, a regra específica para a pessoa física na locação veio a regra de que se você tiver, na verdade, a receita total das operações até 240 mil. E aí eu acho que esse é bem importante, né? E decorrentes de receitas relativas a mais de 3 imóveis, então você vai estar sujeita ao regime regular do IBS e da CBS, né? Então, acho que esse ponto dos imóveis, a quantidade de imóveis é importante também. Porque quando a gente pensa em 240 mil não é um valor, né, relativa tão significativo. Se a gente dividir por 12 meses, a gente está falando aí de uma alocação de 20 mil por mês. Então, assim, não é um valor tão significativo. Então, pensando nisso, eu entendo que essa mudança foi relevante para falar, bom, se esse valor advém da alocação de mais de 4 imóveis, é porque, de certa forma, aquela pessoa física está exercendo aquela atividade com um objetivo econômico, com um objetivo efetivo de desenvolvimento de uma atividade econômica, e aí isso caracterizaria ela como contribuinte do IBS e da CBS. Tá? Eu não sei se tem algum outro ponto aqui específico dessa regra que vocês queriam falar. Coitado do seu Manuel português, que tem alguns imóveis lá, se não tivesse essa isenção. Então, ele só não pode ter mais de 3 imóveis, porque aí ele vai entrar na regra de tributação. Seu Manuel, seu Joaquim, né, Zona Sul do Rio, é lotado desse. É verdade. Você acha que isso abre algum espaço para planejamento, no sentido de segregação desses imóveis em número de pessoas físicas? Não estava no roteiro, mas foi uma pergunta que me veio à cabeça. Você acha que abre algum espaço para planejamento, seja ele abusivo ou um planejamento lícito, digamos assim, ou você acha que isso é uma preocupação secundária? Não, eu acho que assim, a gente vai ter que, eventualmente vai ter que pensar, não num planejamento ilícito, mas a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes, né, você estava me falando aqui que você é casado, você pode ter um imóvel que está no seu nome da sua esposa, você vai fazer o contrato de locação em nome de quem? Né? Quem vai ser o beneficiário daquela receita? De repente, se vocês tiverem 6 imóveis, né, a gente coloca contrato de locação 3 em nome de um, 3 em nome de outro. Como a Receita Federal vai ver essas hipóteses, entendeu? A gente ainda não sabe.
quando vier a regulamentação, é possível que venha mais esclarecimentos ou entendimento como a Receita Federal vai tratar essas regras. Então, acho que a gente vai ter que aguardar um pouco a regulamentação para ver principalmente nessas hipóteses, porque aí vai ser a hipótese de qual é o tratamento que você vai dar no âmbito de uma sociedade familiar, né? E aí eu nem digo de uma sociedade pessoa jurídica, mas efetivamente num ambiente familiar, em que você pode eventualmente ter 6 imóveis e falar, eu vou doar 3 imóveis para o meu filho, ele passa a ter receita de aluguel de 3 imóveis, você passa a ter receita de aluguel de 3 imóveis. Claro. Você está, inclusive, antecipando a legítima dele. Sim. Então, tá ótimo. Não teria problema algum. Sem problema. É, O que você não pode ter é a devolução do dinheiro depois dele para você, né? Da receita de aluguel. Exato. E nem se separar por causa de tributação imobiliária também, né? Também, é verdade. Também tem isso. Mas um paralelo aqui bem rápido com a reforma agora da renda, né? Com a tributação mínima dos dividendos, etc. Isso foi discutido também sobre a possibilidade de se segregar eventualmente receitas com cônjuges, etc. Para você não chegar na tributação mínima. E é interessante saber como a Receita Federal vai interpretar esse tipo de planejamento, né? De fato, várias vezes ele pode ser um planejamento abusivo, então devolução de dinheiro, etc. Mas várias vezes não. É apenas uma forma de estruturação do patrimônio que pode acarretar um benefício, uma redução de carga fiscal e também em outros benefícios que não tem ordem fiscal. Não que o planejamento... Exato. Eu sabia que você ia fazer esse adendo, então não que o planejamento que tem apenas o âmbito de diminuir a carga fiscal seja problemático por si. Mas muito bom, muito bom, Vini. Acho que a vez é sua da pergunta. Sim. A próxima pergunta também toca na questão de planejamento, assim, e... Essa eu adoro. Até trazendo um ponto que o Rodrigo trouxe, assim, né? É importante salientar. Os imóveis, naturalmente, as pessoas ficam 10, 20, 30, 50 anos com os mesmos imóveis, né? Então, de forma muito objetiva, Vivian, quais impactos você acha que a reforma vai trazer para as holdings patrimoniais? E, assim, presumo que no escritório, né, em 24 anos de atuação, você tenha feito planejamentos holdings patrimoniais há 10 anos e, assim, não tinha como pensar em reforma tributária há 10 anos atrás. Então, assim, se puder falar um pouco sobre os impactos, né, as preocupações dos seus clientes, a gente vai ficar muito contente. Tá, vamos lá. Eu acho que quando a gente está falando de holding, eu acho que tem duas coisas. O passado as holdings que já estão aí, já estão estruturadas, e as holdings novas, né? Eu acho que se popularizou a história da holding, né? Assim, cada vez mais as pessoas falam, a gente chega lá no escritório, o pessoal fala, eu quero montar uma holding, eu quero uma holding. Outro dia elegância, né? Elegante. O nome ainda é em inglês, né? Talking Tax, por exemplo. Virou elegante. Dizer, eu tenho uma holding. Então, o pessoal começou com essa história de todo... Outro dia eu vi uma coisa, era minha holding, minha vida. Tá? Não é mais minha casa, minha vida. Minha holding, minha vida, entendeu? Achei ótimo. Então, se todo mundo quer uma holding para chamar de sua, essa é a verdade. Só que a gente tem que tomar um cuidado e tem que pensar assim, qual é o objetivo da holding? Né? Então, acho assim, quando a gente está falando em holding, a gente não está falando só em planejamento tributário. Né? A gente está falando em proteção patrimonial, a gente está falando em planejamento sucessório, né? Quando a gente está tratando de holding, por exemplo, no escritório, em geral, a gente está tratando de diversas áreas juntas, trabalhando para definir se naquele caso concreto, a gente faz sentido ou não faz sentido ter uma holding. Né? Então, eu não estou olhando só do ponto de vista fiscal. E se a gente for olhar do ponto de vista fiscal, pode ser que hoje, com a reforma tributária, não faça sentido. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, em geral, a holding imobiliária, pensando numa ideia de planejamento sucessório, pensando numa ideia de proteção patrimonial, o que é a holding imobiliária em si? Né? É aquela sociedade onde uma determinada família vai colocar os seus bens imóveis e aquela sociedade vai ter como fonte de receita o exercício das atividades imobiliárias, as receitas decorrentes, seja da compra e venda daqueles bens, seja da locação daqueles bens. Em geral, é isso que a gente tem numa holding imobiliária. E essas holdings imobiliárias, hoje, pré-reforma tributária, elas, como a gente falou aqui um pouco antes, a atividade de compra e venda de bens imóveis ou a atividade de locação de bens imóveis não estava sujeita ao ISS e ICMS. Muitas dessas holdings estavam no lucro presumido
Então, ela tinha uma carga muito reduzida, seja na hipótese de compra e venda, seja na hipótese de locação. E com a reforma tributária, então, assim, isso era contraposto, vamos pensar, era uma carga muito reduzida na holding, contraposto com esses bens na pessoa física. Sim. E aí, quando a gente olha na pessoa física, a gente está falando de tributar, né, a 27,5% numa alíquota progressiva a receita de locação. Uhum. A gente está falando em tributar como ganho de capital uma venda de um bem imóvel, né, que dependendo do valor também vai ter a sua alíquota ali progressiva. Então, você, de fato, tem uma carga fiscal na holding muito mais baixa do que na pessoa física. Claro. Né? Então, fazia sentido você ter uma holding. Quando você está falando hoje no contexto da reforma tributária, você começa a precisar fazer conta. Você precisa começar a olhar se é tão mais barato colocar na holding aqueles bens imóveis. Né? Se faz sentido colocar aqueles bens imóveis na holding, porque você, obviamente, vai ter o ITBI na transmissão desses bens imóveis, porque ele vai exercer a atividade imobiliária preponderante, então você, eventualmente, não vai conseguir fugir do ITBI. Você vai ter a tributação pelo IBS, pela CBS, né? E mais a tributação federal de uma forma geral. Então, dividendos agora a gente não sabe como vai ficar também, né? A gente não sabe dividendos. E uma outra preocupação que também veio no projeto de lei na 108, que é a questão de você eventualmente tributar, né? A gente já conseguiu afastar um pouco isso, pelo ITCMD, a distribuição desproporcional de lucros não fundamentada. E ainda que isso não tenha passado, ainda que hoje já não esteja mais na regra, isso já tenha sido alterado, recentemente, eu acho que aqui em São Paulo teve uma decisão do TJ de São Paulo nessa linha de você tributar, obviamente, numa hipótese em que você tem um planejamento tributário totalmente abusivo, de você tributar pelo ITCMD essa distribuição desproporcional. Então, você começa, e aí essa é um pouco a minha preocupação, na hora que você fala em holding, todo mundo, eu quero uma holding, eu quero a minha holding, todo mundo quer uma holding e ficou bonito. Mas não é, você tem que olhar no detalhe, você tem que ver se ela atende às finalidades, né, de planejamento sucessório, de proteção patrimonial e de planejamento tributário. E aí, no âmbito do planejamento tributário, você fazer a conta. Essa conta fecha ou essa conta não fecha? Faz sentido ou não faz sentido ter? Né? Eu não vou ter o risco de um planejamento tributário abusivo, que no final das contas, o valor é muito mais alto. O valor que eu vou pagar é muito mais alto. Né? Então, acho que esses são os pontos para a gente não decidir que é minha holding, minha vida, entendeu? Ou seja, pessoal, não adianta clicar no patrocinado do Instagram e fazer uma holding em 24 horas. Exato. Melhor falar com a Vivi e com o Rodrigo. Falar com a Vivi e com o Rodrigo. Vamos ver o caso a caso, né? De fato, é um assunto que eu gosto de falar, porque, como a Vivian bem colocou, as holdings imobiliárias viraram um pouco moda, né? E a gente vê algumas pessoas um pouco oportunistas e que tentam vender uma espécie de blindagem patrimonial da holding, que a gente sabe que não existe. Existe uma camada de suposta proteção e diversas vantagens não tributárias também, de governança, etc., depender do contexto da família, que tem que ser levados em consideração, mas que não são um passaporte para poder fazer o que quiser, o que bem entender, né? Sou eu? Sim. Sou eu. Então vamos lá. Vivian, passando para a próxima pergunta, e é um aspecto, inclusive, que não abordamos com o Rodrigo, que é o regime de transição. Muita gente preocupada, vai ser longo, não vai, o sistema vai piorar muito para depois supostamente melhorar. Qual a sua visão sobre o tamanho, sobre a complexidade do regime de transição, especialmente para o setor imobiliário? Como é que você acha que vai funcionar esse período em que vamos conviver com os novos tributos sem os antigos terem efetivamente sido extintos? Eu acho que quando a gente está falando de regime de transição, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as empresas do setor imobiliário, elas precisam se adaptar. Elas, como eu disse lá no início, elas não estão habituadas a não cumulatividade, né? Então, acho que a primeira questão é olhar e falar assim, como é que eu vou controlar esses créditos? A gente precisa começar a trabalhar para essas empresas a forma de controle, porque depois elas vão ter um risco de contencioso lá na frente,
né? Então, acho que o regime de transição tem que ser o período, eu acho que até pré-regime de transição, para elas começarem a se adaptar a essa apuração de créditos, como é que elas vão fazer a própria apuração de um valor. Eu vou trabalhar na locação de um bem imóvel meu, como é que eu faço a apuração de qual vai ser a minha carga tributária? Eu acho que a apuração da própria carga tributária para definição do valor das operações é um trabalho que as empresas precisam ter também, porque elas vão ter que começar a computar outros impostos nessa análise, né? Elas começam a ter que colocar o IBS como um fator adicional aí nessa apuração. Elas, né, começam a ter que colocar, de uma forma geral, todo um procedimento de apuração tributária mais complexo. Então, acho que a gente tem uma fase aí inicial de adaptação, pré até transição. E na transição, eu espero que seja o momento em que as empresas comecem a efetivamente aplicar. E eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco a regulamentação para ver se vai ter alguma possibilidade das empresas começarem, né, a rodar nesse regime de reforma tributária sem serem, eventualmente, apenadas pelo descumprimento de algum tipo de obrigação, né? Porque, com certeza, erros vão acontecer nesse período, né? Então, acho que tem esse ponto de trazer uma complexidade, mas que eu acho que vai ser uma complexidade que, com o tempo, naturalmente, as empresas vão se adaptar. Então, acho que o regime de transição é necessário para essa adaptação. E se a gente puder, eventualmente, ter... E eu acho que cada vez mais a gente tem trabalhado, principalmente com a Receita Federal, com as discussões de consensualidade, né, de aproximação fisco-contribuinte, que a gente tenha, nesse período de transição, essa possibilidade de aproximação do contribuinte com o fisco, viabilizando uma troca de informações, uma troca sobre a interpretação da legislação, sobre as melhores práticas, para garantir que aquele contribuinte, principalmente as empresas do setor imobiliário, que vão ter que realmente se adaptar, porque para elas são muitas mudanças, que elas tenham a possibilidade de ter essa aproximação e evitar que elas venham a ser, eventualmente, né, aplicadas aí multas e cobradas pelo descumprimento de eventuais obrigações acessórias ou principais, porque simplesmente elas estão tentando pelo menos fazer o certo, né? Então, acho que é uma questão, aí um ponto a gente considerar. E falando um pouco também ainda em regime de transição, que eu não sei se vocês queriam entrar nisso, mas eu acho que é um ponto importante aqui para a gente falar. Eu acho que é a questão do regime de transição que veio, porque a gente estava falando um pouco de locação, né? Trazer para o nosso foco aqui da locação, um regime específico de transição para a locação, né? Como eu estava falando um pouco antes, em geral, essas empresas estão sujeitas ao lucro presumido, com uma carga fiscal menor. E aí, essa foi uma inovação que veio na Lei Complementar 214, não estava no PLP 68, que é um regime de transição para aqueles contratos, na verdade, que são por prazo indeterminado, contratos de locação que são por prazo determinado e que já estavam assinados, isso é a parte importante, já estavam regularmente assinados na data de edição da Lei Complementar. Né? Então, eu lembro que no dia que saiu a edição da Lei Complementar, um monte de cliente começou a procurar a gente, ela, como é que eu me adapto e como é que eu me enquadro? Eu falei, então, ou você já está enquadrado ou você não está. Esquece, né? E aí, a lei traz alguns mecanismos, né? Primeiro, o que é esse regime de transição, né, da locação? É a possibilidade de você manter o pagamento do seu IBS, da CBS, considerando a sua receita bruta total e considerando uma alíquota de 3,65%, tá? Isso não vai ser indefinidamente. Isso, na verdade, é pelo prazo específico do contrato de locação que você tenha, que pode ser residencial, pode ser não residencial, e um contrato que seja ali por prazo determinado, que é o que prevê a lei. A ideia, né, é como se fosse o PiscoFins, né? A ideia é como manter, como se fosse igual ao que sempre esteve no PiscoFins. É essa a ideia. Exatamente. A ideia é você manter a carga tributária, porque, vamos lá, ele está sendo aplicado para os contratos de locação que já existem. Ou seja, você celebrou um contrato prevendo qual era a carga tributária, com prazo determinado. E aí pode ser um prazo enorme, né? Nos contratos não residenciais pode ser um contrato. Então, como é que você vai ter uma imprevisibilidade, uma insegurança jurídica de que um determinado contrato, que você firmou um preço de qual seria, sabendo qual era a carga tributária, ele vai estar sujeito a uma
nova carga tributária que você possivelmente, né, locador não vai conseguir passar para o seu locatário aquele custo. Então, acho que a preocupação e o endereçamento que o setor buscou, principalmente, né, as empresas que atuam com a atividade de locação buscou, foi garantir, né, a estabilidade desses contratos que já estavam em vigor. E aí, considerando que o objetivo, por outro lado, olhando do lado do governo, porque a gente também tem que pensar, né, do lado do fisco, o fisco fala, bom, tudo bem, eu vou te dar esse benefício, mas não vai fazer um contrato agora. Eu vou resguardar a situação jurídica anterior, mas não para quem está agora. E aí ele estabelece, não para quem faz os contratos agora. E aí o fisco vem e fala, bom, então a regra vai ser o seguinte, vamos lá, qual é a nossa regra? O contrato tem que ser por prazo determinado, porque ele tem que saber até quando vai vigorar essa regra. Quando a gente está falando, né, de contrato com uma finalidade não residencial, é importante que aquele contrato, na verdade, ele tenha sido assinado até a lei complementar, tá? E uma outra coisa é que haja a comprovação da data da assinatura, tá? Então, ela tem que ser assinada por certificado digital ou ter reconhecimento de firma. Tem toda uma regra específica de assinatura, e depois ele ainda prevê que o regulamento vai estabelecer a apresentação desse contrato, na verdade, sei lá, seja para o título registrar no registro de imóveis, registro de títulos e documentos, ou uma apresentação para o comitê gestor, tá? Então, qual é o objetivo disso? É mostrar, falar assim, olha, vai ter esse benefício? Vai ter, mas para quem já tinha um contrato antes. Sim. Não adianta querer fazer o contrato agora, porque você não vai entrar nessa regra. A mesma coisa se aplica para os contratos com a finalidade residencial, eles também têm que ter sido assinados anteriormente. A diferença no contrato residencial, você também vai ter que ter a prova da assinatura, é que, em geral, se a gente pensar num contrato residencial, se você pensar, né, vocês assinaram lá o contrato de locação de um apartamento. É possível, se todo mundo pensar aqui, ninguém tem um reconhecimento de firma e provavelmente ninguém tem uma assinatura digital. Hoje em dia, a gente deve ter, os advogados, então, quase todos têm, porque a gente acaba tendo certificado digital. Mas é muito difícil uma pessoa física, em regra, ter. Então, por conta disso, a lei trouxe uma regra diferente, que é a comprovação do pagamento. Então, você tem que fazer a comprovação de que você fez um pagamento antes da lei complementar. Então, ele traz uma regra específica para a pessoa física. Mas esse certamente é um regime benéfico para garantir a segurança jurídica desses contratos de locação que já estavam vigentes. Né? O setor imobiliário, a gente consegue ver que o mar vai estar um pouquinho mais revolto, né? Muito embora tenha regime de transição e tudo mais. E talvez um elemento de sorte aqui de ter assinado um pouquinho antes, né? Ou tinha informação um pouco do que viria, né? Warren Buffett, por exemplo, se estivesse no Brasil, com certeza teria assinado todos os contratos antes da publicação, né? O cara vendeu o Apple antes de saber do que o Donald Trump faria. Então, enfim, Tomara mas... que o Warren Buffett não esteja assistindo esse Mas, enfim, Vivian. Agora falando brevemente de fundo de investimento imobiliário, né? Também é um setor que estava muito preocupado com a questão da reforma tributária. E vimos inúmeros profissionais da área publicando no LinkedIn e aí com inúmeros comentários, né? Críticas. O legal é que o debate às vezes se dava no LinkedIn, porque era aberto para todo mundo. Então isso era ótimo, né? Que a gente tinha aula ali sem pagar nada por isso. Mas, enfim, se puder falar um pouco... Mas essa é a vantagem que a gente tem hoje, né? Exato. Eu acho que com toda a discussão, e a reforma teve isso, eu acho que uma grande vantagem, que foi a discussão da sociedade em relação e a possibilidade de todos os setores se movimentarem para trazer melhorias para a reforma. Certamente isso foi uma grande vantagem das discussões da reforma, mas desculpa. Nada, então é basicamente isso, né? Se puder falar um pouco do impacto para os fundos de investimento imobiliários. Nós tivemos o veto agora do presidente Lula com relação ao fundo de investimento imobiliário. Eu acho que, especialmente, o impacto ao FII, que a gente perguntou, ao FIAGRO, ao FIDIC, com relação a ser ou não ser contribuinte do BSCBS. Então, se você puder passar um pouco também sobre esse veto e os impactos para o certamente você tem cliente, né? Então... acho que seria um tema bacana. O que acontece? Eu acho que você estava falando, até dando um passo atrás aqui, do regime de transição, da locação, né? Eu acho que ela foi realmente uma super novidade. Eu acho que
quem teve a informação privilegiada aí de que ela viria porque ela veio no apagar das luzes, foi assim, em cima da hora e saiu assinando esses contratos. Mas era difícil a gente prever Sim. que isso efetivamente viria, né? Obviamente, a gente sabe que o setor estava se mobilizando para ter alguma regra de transição, né? Mas eu acho assim, o regime de transição da locação certamente veio para o bem, para Sim. resguardar aquela segurança jurídica de quem já estava naquela situação. Em relação ao FII, eu acho que é exatamente o contrário. O Fundo de Investimento Imobiliário. A gente tinha uma previsão no PLP 68 maravilhosa, assim, que efetivamente era muito boa e que ela, na verdade, se reverteu totalmente com o veto Sim. que veio do Lula em relação ao artigo específico Sim. do Fundo de Investimento Imobiliário. E aí, explicando, né, que para quem está nos ouvindo, o que era muito bom e o que deixou de ter, né? Então, quando a gente está falando do Fundo de Investimento Imobiliário, basicamente ele desenvolve atividades imobiliárias, né? E nesse contexto, né, do desenvolvimento dessas atividades imobiliárias, ele, na verdade, ele tem recebíveis imobiliários, muitas vezes, que não estavam sujeitos, como já mencionei aqui, aos tributos estaduais e municipais. E quando a gente está falando da distribuição dos dividendos desses fundos para os cotistas, a gente, em regra, também, se observados determinados requisitos, a gente também não tinha tributação no nível das pessoas físicas, né? Então, essa é a regra que, de uma forma geral, a gente tem para os fundos. E quando vem o IBS e a CBS, você começa a falar, bom, começa a fazer sentido se eu tiver a tributação pelo IBS e pela CBS no nível dos fundos, né? Faz sentido eu ter a tributação, a não incidência para as físicas dos dividendos, mas você começa a ficar mais caro, começa a fazer sentido as físicas investirem, né? Usar a sua poupança para investir nesses fundos de investimento imobiliário, isso começa a fazer sentido ou não, né? E aí a regra que vinha no PLP era uma regra específica prevendo que, na verdade, você não teria incidência nas operações do fundo, né? Na verdade, ele seria contribuinte facultativo do IBS e da CBS, desde que ele não observasse determinados requisitos, que eram requisitos gerais para fins de isenção, da própria isenção do IR dos cotistas, né? Ou se ele tivesse sujeito, que é uma outra hipótese, quando os FIIs estão sujeitos à tributação como pessoa jurídica. Então, nessas hipóteses, eles estariam obrigados ao regime do IBS e da CBS. De resto, eles estariam fora do IBS e da CBS. Então, assim, essa era a regra, estava todo mundo tranquilo, todo mundo garantindo, vamos manter seus investimentos, vamos continuar sendo cotistas de FIIs, investindo no mercado imobiliário. E aí veio o veto do Lula para falar, a regra não é essa. Quando a gente fala a regra não é essa, e os fundos de investimento imobiliário, então, passam a estar sujeitos ao regime regular do IBS e da CBS, isso começa a movimentar o mercado. Sim. Faz sentido eu continuar investindo no fundo, da mesma forma que faz sentido eu continuar tendo a holding, né? Então, você começa a ter essa movimentação. Uma das dúvidas, obviamente, que surgiu eu estou no regime específico das operações imobiliárias, né? Das operações com bens imóveis, ou eu estou numa hipótese de regime geral do IBS e da CBS, né? Essa foi a partir do momento, o FII tributa de que forma? Né? Então, essa foi uma das dúvidas que surgiu. Eu, quando olho a norma, penso que o FII, na verdade, não tem nenhuma regra específica, mas ele está realizando operações com bens imóveis. Então, para mim, me parece que não há dúvida de que ele deveria estar no regime específico aplicável às operações com bens imóveis, né? Agora, o que a gente sabe é que a gente tem uma movimentação do mercado também, né, dos fundos aí de investimento, né, dos gestores e administradores desse fundo, buscando uma alteração, seja via projeto de lei. Então, já tem aí uma minuta de projeto de lei circulando no mercado para a gente ter o reestabelecimento dessa não tributação de IBS e CBS no nível do fundo. E também uma movimentação para derrubada do veto. Né? Então, essa pode ser uma alternativa aí também, que é mais provável que venha, porque a movimentação está forte. E me parece que também faz sentido você deixar, né? Assim, eu acho que é interessante para a própria economia, de uma forma geral, a gente ter esses fundos de investimento imobiliário, a gente incentivar essa atividade. Então, não teria por que você ter efetivamente essa tributação no nível dos fundos que você já não tem hoje. Sim. Foi repercussão midiática, né? Aí, os fundos foram comparados aos acionistas da Petrobras, né? Enfim, eram os beneficiados e tudo mais, e coitado. Enfim. Acho que
tivesse pegou um pouco de surpresa o mercado, Sim. eu achei, né? Sim. Bom, mas de todo modo, Vivian, excelente sua resposta e suas ponderações. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Você falou que trabalha com contencioso também. O Rodrigo acabou nos dando uma palhinha do que é que ele acha que vai ser a perspectiva do contencioso, mas eu acho que como a gente aqui falou sobre outros temas, falando sobre FII, que você falou, FII é um tema que tem muito contencioso, né? E tanto a entidade de investimento, né, entidade de investimento, ou está sujeita às hipóteses de tributação como pessoa jurídica, incorporador é cotista, não é, etc. É uma coisa que tem muito contencioso, um tema que tem muito contencioso. Qual a sua perspectiva do contencioso agora, pós-reforma? Sua atuação contenciosa é super relevante. Fala um pouco rapidamente para a gente o que é que você acha do contencioso e a expectativa para o advogado de contencioso agora pós-reforma. Não, quem Vai trabalha... acabar o contencioso? Eu acho que, na verdade, a gente tem trabalho para o tributarista de uma forma geral, Sim, entendeu? graças pra a Deus. Consultoria e para o contencioso, entendeu? O que não vai faltar é trabalho aí, né? As pessoas falam, é reforma, tá todo mundo falando de reforma. A gente tem uma vantagem para vocês que são mais novos do que a gente que está aqui atuando há mais tempo, que é a gente tá um pouco zerando a pedra, Sim. né? Então, assim, a gente tá todo mundo olhando a mesma regra, a mesma legislação. Isso me lembra a instituição do PIS e da COFINS em 2002, lá, quando a gente estava falando das MPs 637. Isso nem era da época de vocês, olha. Fui longe agora. E aí, é isso. Você zera uma pedra e tá todo mundo começando a estudar, né? E a verdade é que o contencioso vai vir da interpretação que vai se dar a todas essas regras. Claro. A gente ainda tem muita dúvida sobre a não cumulatividade, a gente tem muita dúvida sobre a apropriação desses créditos. Por mais que o objetivo tenha sido simplificar, não simplificou de uma forma geral. Né, a gente tem algumas complexidades ainda. Como é que ficam os estoques de créditos que os contribuintes já tinham? Como é que vão ser os aproveitamentos? Então, acho que a gente vai ter diversas dúvidas. A gente vai precisar ver como vem a regulamentação. E certamente o contencioso vai vir um pouco dessas dúvidas, da forma de interpretação. Eventualmente, a gente sabe que a Receita Federal tem um padrão de interpretação da legislação restritivo por meio de instruções normativas. Sim. Então, a gente vai ter, provavelmente, os contribuintes questionando esses regulamentos a partir de uma interpretação que venha a ser adotada de alguma forma mais conservadora ou mais limitando efetivamente o que está previsto na Lei Complementar 214. Então, acho que o contencioso pode vir daí. Em geral, vem, né? Então, a minha expectativa é essa. A minha expectativa é que a gente ainda tenha muito trabalho pela frente. Tanto na consultoria como no contencioso. Apesar de vez em quando eu brinco, de vez em quando eu gosto de evitar uma briga, entendeu? Então, assim, não é sempre que eu quero contencioso. Eu acho que se a gente... eu acho que eu tenho falado muito isso também. O contencioso é importante, mas é importante a gente pensar na consensualidade, sabe? Então, eu acho que hoje... a gente tem visto uma movimentação do mercado como um todo, não só dos advogados, mas como da administração pública como um todo, buscando essa consensualidade. E eu acho que essa consensualidade é fundamental, sabe? A gente tem trabalhado muito em transação também, que hoje é, assim, uma grande alternativa para os contribuintes. Então, assim, eu acho que tem mecanismos para se evitar eventualmente contencioso. Mas ele vai existir e a gente vai continuar trabalhando com ele. Pessoal, e antes da gente encerrar, a gente quer agradecer muito o nosso patrocinador, o Wealth Family. É uma academy dedicado exclusivamente à gestão de patrimônio. Então, é uma empresa já muito bem consolidada no mercado. E se você é advogado, contador, assessor financeiro, ou mesmo empresário, né? A Wealth Family atende bastante o agronegócio, por exemplo. Então, se você tem qualquer interesse no aprimoramento da gestão patrimonial, a gente faz questão aqui de consignar que nosso ilustre patrocinador faz exatamente esse serviço, e é um tipo de serviço que, assim como a advocacia, a contabilidade demanda muita seriedade, de modo que certamente a Wealth Family garante isso.
A UFM Family, pessoal, tem uma pegada muito prática, então os cursos e todo o conteúdo deles, de fato, é bem voltado para aprendizagem prática. A questão teórica está ali no fundo, mas eles são bem pragmáticos e práticos, então, para os profissionais, para os advogados, para os contadores, para os assessores financeiros, é de fato o que você está precisando para entrar no mercado. Sigam eles nas redes sociais, @UFMFamily, e acompanhem os conteúdos que, de fato, vale muito a pena. A gente agradece demais por confiar no nosso podcast e, de fato, recomenda de olhos fechados. Foi um papo muito bom, muito gostoso. A gente aprendeu muito com você aqui. A sua visão multidisciplinar, juntou contencioso, tributário, tributação do setor imobiliário, toda a sua experiência de mais de 20 anos do BMA. Foi uma honra, uma alegria, a gente está muito feliz. O papo foi realmente espetacular. A gente queria te agradecer, dizer que as portas estão abertas. Está feliz demais de estar começando esse projeto novo com gente tão boa, tão querida e tanta qualidade. Sim. E participou do troço, né? O mais importante é isso, né? Reforma tributária, a gente está trazendo pessoas que participaram dos debates, né? E contribuíram muito para as mudanças, né? Seja positivas ou negativas. O advogado tem que ser positivo, Sim, né? Deixa o resto para a administração pública. Mas, enfim, muito obrigado mesmo, Vivian. A gente está muito feliz por tê-la aqui conosco. E é isso. Passando a palavra final para você encerrar. Eu queria dizer que é um prazer para mim estar aqui também com vocês. Eu acho que contribuir, eu acho que é o nosso papel também contribuir para as discussões, para o mercado, seja para o mercado imobiliário, seja de uma forma geral para o mercado jurídico. Claro. Uhum. E eu acho que mais do que tudo, né? Eu acho que com o tempo a gente vai ganhando experiência e entendendo a importância, né, do compartilhamento da informação, né? Eu acho que todos aqui estão trabalhando para um mercado melhor, para um direito tributário melhor. Claro. E o compartilhamento da informação, eu acho que é bem importante. E do próprio conhecimento, né? Então, se a gente formou algum conhecimento até aqui, Sim. que a gente possa compartilhar, possa dar para as novas gerações, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente. E essa nova fase de vocês também, de trazer isso e dar a oportunidade de, eventualmente, outras pessoas que não tenham acesso, né, eventualmente, a profissionais que estão mais experientes, né, vou só chamar de experientes, mais experientes no ramo e que tenham essa vivência e que possa transmitir esse conhecimento, que esse seja um canal, efetivamente, para essas pessoas terem um acesso à informação, acesso ao conhecimento, e a gente desenvolver o direito tributário sempre, né? Sim. Eu acho que esse é um objetivo de quem trabalha, de quem quer trabalhar com direito tributário, e assim, vocês podem sempre contar comigo, tô sempre de braços abertos, e aí o próximo a gente faz no Rio de Janeiro, Isso aí, entendeu? por favor. Vocês estão Ouviu, né? convidados. Ouviu. Thiago tá convidado para ir pro Rio de Aham. Janeiro, entendeu? Para fazer no Exatamente. Rio de Janeiro. Eu posso até me mudar Vai, para lá, gente. se vocês quiserem. A gente faz, inclusive, com uma vista Isso, assim, bonita do Rio exato. de Janeiro, entendeu? Aham. Esse é o combinado. Quem sabe no BMA, né? No olha BMA. aí. E, inclusive, o BMA do Rio de Janeiro é uma propaganda que tem uma Olha- vista linda. olha A gente aí, pode ó. fazer lá, ó. Já Olha tô aí, ó. cedendo espaço, a gente tem uma vista linda por A lá. vida é dos corajosos, viu? Ó, tá vendo? Já tá cedido o espaço. Eu brinco que todo mundo que quer fazer alguma coisa, eu falo, vamos fazer no BMA, porque de fato a gente tem a vista do Cristo, Sim. né? Então, realmente, lá Uhum. fica bem. Sim. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência de sempre. E, enfim, não sei se quer falar mais alguma coisa. Nos sigam nas redes sociais. Que vai estar aqui embaixo. É isso exato. aí, A gente Vini. Você sempre esqueceu esquece. de novo, né, Vini? Exato. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, E TikTok, Spotify. Spotify. E sininho, like, por favor. Se gostaram. Mas se não gostaram, também não precisa fazer. Mas Não. espero que gostem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.